Lembrai-vos dos vossos guias, 26 biografias de fiéis homens de Deus. Os irmãos, como são chamados? Sua história e as verdades que professam. Eu quero agora falar um pouco mais diretamente sobre as duas obras. Eu vou trazer ainda uma resenha sobre cada uma delas, mas tem um elefante branco que eu preciso tirar da sala. Eu preciso, antes de qualquer coisa, retirar um elefante branco do meio da sala. Pelo seguinte, quem acompanha o canal sabe que o carro-chefe aqui é a defesa da Bíblia King James 1611, a defesa do texto recebido. Sendo que boa parte desses homens flertou com a crítica textual, flertou com o texto crítico. E isso antes mesmo do texto crítico, do texto grego de Westcott Hort, em 1881. Antes mesmo da versão revisada. A versão revisada que foi vamos dizer assim, uma King James atualizada da época, também em 1881. Antes mesmo da versão padrão americana, em 1901, que foi a primeira tradução moderna nos Estados Unidos, 1901. Então, assim, era um período muito incipiente ainda, incipiente com C, tá? Não com S, senão muda o significado. E, portanto, esses caras foram atingidos em cheio pela alta crítica, a chamada alta crítica alemã, que é o germe do modernismo. Basicamente é isso. A alta crítica alemã é o germe do modernismo na igreja. Ela estava explodindo na Europa. E o que 99% desses caras aqui eram? Europeus. Europeus. Outra coisa, o que 99% desses caras aqui eram? Ratos de universidade, de seminários. Portanto, homens profundamente influenciados pelo intelectualismo, pelo academicismo, que é o terreno onde a crítica textual, a alta crítica, manda aprender e manda soltar. Né? É o terreno da alta crítica. Então, por mais que eles tenham se desvinculado disso, ou tentado se desvincular disso ao máximo, porque eles buscaram um caminho de simplicidade do Evangelho, de simplicidade da prática de vida cristã, não ficam resquícios, não adianta que ficam resquícios, né? Se você está caminhando num pântano, por mais que você se limpe, por mais que você, né, passe um paninho aqui, um paninho ali e tudo mais, você só fica totalmente limpo quando você sai dele. Quando você sai desse pântano, aí sim você tem possibilidade de ficar totalmente limpo. Você vai encontrar um local com água corrente e vai se lavar. Mas enquanto você está dentro do pântano, é complicado. E esses caras aqui estavam num pântano que era a Europa do século XIX, momento de explosão da alta crítica, da crítica textual. Muito crente, muito cristão só conhecia isso. Muito cristão só conhecia isso. Eu estou falando dentro do contexto de vida deles. Dentro do contexto de vida desses caras, que eram homens intelectualizados. Como eu disse, ratos de seminários, de universidades. Então, era realmente complicado para eles uma quebra total nesse sentido. Mas o que eu posso adiantar eles não eram militantes, eles não eram ativistas, eles não militavam pelo texto crítico, eles não militavam pela crítica textual. E eu vou provar isso com alguns trechos aqui. Inclusive eu quero citar o seguinte, uma coisa que você não encontra nesses livros, você vai encontrar na biografia de Darby, que é o seguinte, Darby, e isso você encontra na internet, tá? No Google você pesquisa e encontra. Darby, ele só usava a Bíblia King James 1611, tá? Na vida de fé dele, na prática diária,
de forma usual, a Bíblia de Darby, a Bíblia usada por Darby, era a King James 1611. Então isso é uma coisa que é um parêntese que eu preciso abrir. Esses caras, boa parte deles, como eu disse, se envolveram na produção da Bíblia Elberfeld, que se tornou mais conhecida como a Bíblia de Darby, e depois foi traduzida para vários idiomas, que é uma Bíblia totalmente TC, texto crítico. Muito provavelmente, eu não pesquisei, mas eu estou arriscando, o, o texto crítico que mais amparou essa tradução foi o de Tregelles, que é um dos papas da crítica textual, né, considerado um dos papas da crítica textual, pelo fato dele, eu acho que é citado em um desses livros aqui, que Darby tinha uma certa consideração por ele, pelo trabalho dele. Porque Tregelles ele chegou a frequentar algumas reuniões dos irmãos, mas não permaneceu. Saiu. E então eles produziram essa Bíblia. Mas, repito, Darby, a ideia dele com essa Bíblia era produzir um material de consulta. Era produzir um material de estudo, não um material para leitura diária, para leitura cotidiana, em cultos, em reuniões de oração, em evangelismos. Não, era um material de consulta, de estudo. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a Bíblia LTT, né? Bíblia Literal do Texto Tradicional, produzida pelo irmão Hélio de Menezes. E o Hélio de Menezes, ele afirma isso, né? Ele afirma sem qualquer cerimônia, que a Bíblia dele não é uma Bíblia para leitura cotidiana. E de fato não é. Você não é uma impossibilidade. Você não conseguiria usar a LTT na prática cotidiana. Por quê? Porque o texto dela é muito truncado, é um texto truncado. Pelo fato de ser uma tradução ao pé da letra, o texto não tem fluidez. E não tendo fluidez, você não consegue, você não vai conseguir ter dinâmica na prática diária, num evangelismo, num culto. As pessoas vão ter dificuldade de entender. Então, ele tem total consciência disso e ele elaborou a Bíblia com esse propósito, de ser uma Bíblia de consulta, uma Bíblia de estudo. A mesma coisa é o caso de Darby. A diferença é que a LTT é uma Bíblia 100% TR, texto recebido, texto tradicional, né? 100% hebraico massoreta, Ben Chaim e textos receptos no Novo Testamento. Então, infelizmente não foi o caso de Darby. Infelizmente não foi. Darby, ele se amparou no texto crítico para isso. Mas vou mostrar mais alguma coisa aqui para vocês, para matar essa questão, para deixar claro que eles não eram militantes. Eles não eram fãs do texto crítico e da crítica textual. E nem teria como. A natureza do movimento rejeita isso. Tanto que Tregelles não permaneceu. A natureza do movimento, ela meio que joga para longe o intelectualismo, né? Que, como eu sempre digo, o problema não é ser um intelectual, buscar conhecimento. O problema é adorar o conhecimento, adorar o intelectualismo. Assim como não custa lembrar que, quando houve a Reforma Protestante, muitos reformadores carregaram ainda algumas práticas católicas. Por quê? Porque eles estavam caminhando dentro do pântano. Eles estavam se lavando, se limpando dentro do pântano. Então, inevitavelmente, dentro de um contexto onde explode um reavivamento, uma descoberta,
ou redescoberta, né, melhor ainda, há um tempo de maturação daquilo, há um tempo de adaptação àquilo. É tudo muito novo. Tudo muito novo. Os próprios movimentos pré-reformadores, dentro do catolicismo romano, os russitas, os lollardos, não eram movimentos, sabe, 100% evangélicos, 100% anticatólicos. Alguma coisa tinha, porque eram católicos fazendo um movimento reformador dentro da Igreja Católica. Estavam buscando uma reaproximação das Escrituras, uma reaproximação da Bíblia, um cristianismo o mais bíblico possível, mas o mais bíblico possível dentro do que eles conheciam. Dentro do que eles conheciam na época, do que eles sabiam, enfim, do que eles estavam ainda redescobrindo, do que eles estavam ainda garimpando nas Escrituras. Existe todo um contexto, né? A gente gosta de olhar para a história muito de uma forma acabada, de uma forma já pronta, instantânea, tipo miojo, né? Macarrão instantâneo. E não é assim. A gente fala de 100 anos como se fosse um mês. E 100 anos é muita coisa. E 100 anos é muita coisa, né? Acontecem muitas coisas em 100 anos. Então, vamos aqui no... Vai ser em qual... No Lembrai-vos, página 127. Página 127. Aqui na biografia desse cara aqui, Clarence Ansem Stewart, 1828 a 1903. Então, na biografia de Clarence Ansem Stewart, nós vemos aqui está escrito assim, ó. Só esclarecendo, tá? O livro está todo marcado, porque eu vou marcando os trechos mais interessantes para mim, eventualmente fazendo anotações. Ele não vem assim, pessoal, tá? Ele não é... Alguém pode olhar e pensar, ele vem desse jeito? Ele vem assim, é algum desenho na página, ou ele vem marcado? Não, isso daqui sou eu que fiz isso enquanto estava lendo. Eu sou o terror dos livros. Mas, então diz aqui, cadê? Uma das últimas obras de sua autoria foi Os Críticos. Devemos segui-los? Então, uma das últimas obras de sua autoria foi Os Críticos. Devemos segui-los? Olha o título da obra. Os Críticos. Críticos, por críticos, entenda a turma da crítica textual. Ou seja, a alta crítica. Em que ele se posiciona contra as doutrinas da chamada alta crítica do Antigo Testamento. Em que ele se posiciona contra as doutrinas da chamada alta crítica do Antigo Testamento. Com isso, demonstrava que, em circunstância alguma, temeria o confronto com os equivocados eruditos de sua época. Com isso, demonstrava que, em circunstância alguma, temeria o confronto com os equivocados eruditos de sua época. Então, para vocês terem uma noção que não se trata de um defensor da crítica textual. Não era um militante. Era alguém influenciado. Esses homens eram influenciados pelo contexto em que viviam, em que cresceram. Mas não eram militantes, não eram defensores da crítica textual. Fãs, enfim, ativistas. E segue aqui. Como expositor das Escrituras, Stewart sempre se apegava rigorosamente ao texto sagrado, porque era plenamente convicto de sua inspiração verbal. Ele quase não recorria a fontes externas, como as exposições dos pais da Igreja ou as obras de teologia moderna. Como expositor das Escrituras, Stewart sempre se apegava rigorosamente ao texto sagrado. Rigorosamente ao texto sagrado.
porque era plenamente convicto de sua inspiração verbal. Ele quase não recorria a fontes externas. Quase não recorria a fontes externas, como as exposições dos pais da igreja ou as obras de teologia moderna. Eu até fiz uma anotação aqui embaixo, ó, no rodapé, não sei se... Acho que a câmera não vai pegar, tá? A lápis, mas eu escrevi assim: praticamente a definição de fundamentalismo. Praticamente a definição de fundamentalismo. Esse trecho que eu circulei aqui. Como expositor das Escrituras, Stuart sempre se apegava rigorosamente ao texto sagrado, porque era plenamente convicto de sua inspiração verbal. Ele quase não recorria a fontes externas, como as exposições dos pais da igreja ou as obras de teologia moderna, que é exatamente isso que você encontra no fundamentalismo. Muito pouca literatura externa para fazer uma exegese, para fazer uma hermenêutica, né? Muito pouca. Você pode eventualmente consultar, recorrer a alguma coisa, isso não é proibido. Mas você não tem essa supervalorização, essa hipervalorização, esse endeusamento praticamente de material técnico, né? De material teológico técnico. Não, eu preciso do dicionário X, eu preciso da chave bíblica Y, da enciclopédia A, da enciclopédia B, do comentário D. Eu preciso? Não. Você pode ter, você pode usar tranquilamente, mas não supervalorizar da forma que é supervalorizado hoje. Você vê as pessoas colocando materiais externos às escrituras praticamente em pé de igualdade com elas. Praticamente em pé de igualdade. A crítica textual moderna se resume a isso, basicamente. Se resume a isso. Quando a gente fala de crítica textual moderna, a gente está falando exatamente disso. Do terreno acadêmico, do terreno de produção intelectual sendo exaltado em pé de igualdade com as escrituras. Então, repito, o problema não é você se utilizar de material extrabíblico. Eu estou aqui indicando material extrabíblico. Né? Tudo bem, não é um material sobre as escrituras, mas é material extrabíblico, não tem problema nenhum. A questão é a hipervalorização que é feita por esses acadêmicos. E bom, se você acompanha o fundamentalismo batista bíblico norte-americano, esse pessoal que eu trago no canal, você já deve ter percebido uma pegada diferente na forma de se relacionar com o texto bíblico. E eles têm um slogan para isso, né? Que é escritura com escritura. Escritura tem que ser comparada com escritura. Se você quiser encontrar uma definição, um significado de uma palavra ou de uma expressão, é escritura com escritura. Você vai pegar aquela palavra e vai procurar ela em outro ponto da Bíblia para ver exatamente o que aquilo quer dizer. A Bíblia explica a própria Bíblia, né? A Bíblia como seu próprio dicionário bíblico, que é algo absolutamente em desuso atualmente. Né? Quando a gente diz assim, o protestante é só a escritura, o católico não é. Já foi uma verdade, hoje em dia não é tão mais verdade assim, não. O fundamentalista bíblico é só a escritura, ok. O evangélico protestante, de forma alguma. De forma alguma. Então não é só. É o sujo falando do mal lavado, quando eles dizem que o católico não valoriza as escrituras, não põe a tradição em pé de igualdade. É o sujo falando do mal lavado, definitivamente.
E um outro trechinho que eu queria comentar com vocês é a página, está na página 67. Está na página 67. A gente vai ver aqui sobre William Kelly, 1821 a 1906. Então, aqui falando sobre o William Kelly, tem um trecho interessante. Houve uma tentativa de persuadir Kelly a integrar, como perito, a comissão de revisão da conhecida versão autorizada da Bíblia. Houve uma tentativa de persuadir Kelly a integrar, como perito, a comissão de revisão da conhecida versão autorizada da Bíblia em inglês. Qual é a versão autorizada da Bíblia em inglês? Qual é? A King James. King James 1611. Então eles tentaram persuadir Kelly a fazer parte de uma comissão de revisão da King James 1611. Do que a gente está falando aqui? Que eu já comentei nesse mesmo vídeo. A versão revisada de 1881. Né? Ela é lançada em 1881, Novo Testamento, o Antigo em 85, eu acho. Enfim, junto com o texto grego de Westcott Hort. Então, William Kelly foi convidado para integrar a comissão de produção dessa Bíblia. Né? Como eu disse, é uma King James atualizada. Não vamos atualizar a King James, vamos aperfeiçoar a King James. Ele declinou da honrosa oferta, pois não concordava com a composição do comitê, do qual até teólogos liberais faziam parte. Ele declinou da honrosa oferta, pois não concordava com a composição do comitê, do qual até teólogos liberais faziam. E a partir de 1881, ele submeteu o resultado da revisão do Novo Testamento a um exame minucioso na revista The Bible Treasury. A partir de 1881, ele submeteu o resultado da revisão do Novo Testamento a um exame minucioso na revista The Bible Treasury. Ou seja, ele não só rejeitou o convite, como fez a crítica da crítica, porque a versão revisada é uma crítica da King James. E ele pegou essa crítica da King James e submeteu uma crítica própria. Aí se ele elogiou, o que ele disse exatamente a gente não sabe, a gente não tem a informação. Mas isso serve de exemplo para vocês terem uma noção. Novamente, não estamos falando de militantes pelo texto crítico, de homens ativistas, né? Fechados com a alta crítica, com a crítica textual moderna, de forma alguma. De forma alguma. Então, retirado o elefante branco do meio da sala, né? Retirado o elefante branco do meio da sala. Agora sim a gente pode partir para as resenhas.